Olá, bem-vindo! Veja na edição de hoje do Seu Bolso. Diesel fica mais caro nas refinarias. Fortaleza é o destino mais procurado do Brasil. Mulheres aumentam participação no mercado de cheques. Shoppings registram queda no movimento em 2016. Brasileiro está com mais medo do desemprego. O seu Jornal Econômico começa agora. O diesel está mais caro nas refinarias. Se o ajuste for repassado integralmente, o produto poderá subir cerca de 12 centavos por litro ao consumidor final. A Petrobras anunciou o aumento de 6,1% em média no preço do diesel nas refinarias. Os novos valores já começaram a ser aplicados nesta sexta-feira. De acordo com a empresa, se o ajuste for integralmente repassado e não houver alterações nas demais parcelas que compõem o preço ao consumidor final, o diesel poderá subir 3,8% ou cerca de 12 centavos por litro em média. A estatal informou em nota que a decisão do aumento pode ser explicada principalmente pelo efeito da elevação dos preços do petróleo nos mercados internacionais, pela valorização do real desde a última revisão de preços e por ajustes na competitividade da Petrobras no mercado interno de gasolina e diesel. A empresa destacou ainda que as revisões anunciadas refletem movimentos sazonais nas cotações globais dos derivados. Nas refinarias, o preço da gasolina não foi alterado. A Petrobras reafirma sua política de revisão pelo menos uma vez a cada 30 dias. A estatal ressalta ainda que, como a lei brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados, as revisões feitas pela companhia nas refinarias podem ou não se refletir no preço final ao consumidor. Olha, as mulheres da região Nordeste, que já eram maioria no mercado de cheques, ampliaram ainda mais a participação em novembro, passando de 52% para 54% do segmento de pagamento. De acordo com informações de uma pesquisa desenvolvida pela Multicrédito, elas honraram 96,91% dos pagamentos durante o mês e fizeram, em média, compras de R$ 1.775, numa alta de 4,28% em relação ao mês de outubro. Na classificação por faixa etária, também expandiram a participação os consumidores de 51 a 60 anos, que passaram a representar 36% desse mercado e lideraram o volume de pagamentos honrados durante o mês com 97,39% dos cheques em dia. A capital cearense é o destino brasileiro mais procurado nesta época do ano. Fora do país, Miami e Orlando ocupam os primeiros lugares. No Brasil, Fortaleza é o destino preferido para as férias de janeiro, de acordo com o levantamento de um conceituado site de viagens. Entre os destinos mais procurados nesta época do ano, a capital cearense está em terceiro lugar, atrás apenas de Miami e Orlando, nos Estados Unidos. Depois de Fortaleza, aparecem Lisboa, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Nova York. Miami e Orlando são os destinos mais procurados, principalmente porque muitos turistas encontram boas ofertas de voos diretos do Brasil. O levantamento foi realizado no dia 16 de dezembro para viagens de 2 a 31 de janeiro de 2017. Já com relação ao valor das passagens aéreas para os 10 destinos turísticos, saindo de qualquer aeroporto, Fortaleza ocupou a quinta posição com um valor médio de $307 ida e volta. As passagens mais baratas foram observadas para São Paulo, Salvador e Recife. Os maiores valores são para Nova York, Orlando, Miami e Lisboa. E a gente continua falando de turismo. O Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, está entre os terminais mais pontuais do mundo, de acordo com uma empresa de análise de dados aeronáuticos. O equipamento cearense faz parte do segundo pacote de concessões do setor aeroportuário brasileiro e figurou na posição de número 17 do ranking, com quase 85% de performance de tempo em 2016. Ao todo, o Brasil conta com 11 terminais na lista. O aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, aparece como o segundo em pontualidade no mundo, atrás apenas do Aeroporto Internacional de Tóquio, no Japão. Vamos agora aos indicadores econômicos. O dólar fechou em alta de 0,74% nesta sexta-feira, cotado em R$ 3,22 na venda, quebrando uma sequência de 3 quedas seguidas. Mesmo com o resultado,
A moeda encerrou a semana com recuo de 0,86%. O euro terminou a sessão em alta de 0,22%, valendo R$ 3,39. Já a Bovespa fechou em queda de 0,65% aos 61.665 pontos. Apesar da queda, a Bolsa terminou a semana com valorização acumulada de 2,39%. E os shoppings apresentaram queda no movimento no ano passado. No Brasil, o maior recuo ocorreu na região sudeste. O fluxo de visitantes nos shoppings do país apresentou recuo de 3,48% em 2016, na comparação com o ano anterior. A informação é da Associação Brasileira de Shopping Centers. Na comparação com dezembro de 2015, o volume de pessoas que circularam nos centros de compras no último mês do ano sofreu queda de 1,52%. O maior recuo em 2016 ocorreu na região sudeste, de 3,71%. As regiões sul e nordeste, por sua vez, registraram aumento no fluxo no ano de 0,37% e 1,15%, respectivamente. Por outro lado, impulsionado pelas festas de fim de ano, o mês de dezembro teve aumento de 25,6% no fluxo de visitantes em relação a novembro. A alta neste período geralmente é motivada pelas festas de fim de ano, que naturalmente leva mais pessoas aos shoppings. A Receita Federal informou que o prazo de entrega do Imposto de Renda de 2017 começará no dia 2 de março e terminará no dia 28 de abril. Ao contrário de anos anteriores, o governo antecipou o anúncio do cronograma para janeiro por meio de uma instrução normativa publicada no Diário Oficial da União. A Receita vai disponibilizar para download os programas relativos ao Carnê-Leão e a ganho de capital no dia 20 de janeiro. No dia 23 de fevereiro, será a vez do programa gerador da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Os contribuintes que enviarem no início do prazo sem erros, omissões ou inconsistências também recebem mais cedo as restituições, caso tenham direito. Os valores geralmente começam a ser pagos em junho de cada ano pelo governo, seguindo até dezembro, em 7 lotes. Os preços do etanol nos postos brasileiros subiram em 21 estados e no Distrito Federal nesta semana e caíram em outros 5. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo. No período de um mês, as cotações do produto acumulam alta em 23 estados e no Distrito Federal e queda em outros 3. Em São Paulo, o principal estado produtor e consumidor, a cotação subiu 0,66% para R$ 2,72 e no período de um mês acumula alta de 1,90%. Na semana, o maior avanço foi registrado no Rio de Janeiro, de 1,77%, enquanto o maior recuo ocorreu no Espírito Santo, de 2,80%. No Brasil, o preço mínimo do etanol foi de R$ 2,37 o litro em São Paulo e o máximo foi de R$ 4,47 no Rio Grande do Sul. O medo do desemprego cresceu no país no último trimestre do ano. Somente a região sul registrou queda no índice na comparação com 2015. Uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria apontou que os brasileiros encerraram 2016 com mais medo de ficarem sem trabalho do que tinham ao final de 2015. O índice de medo do desemprego cresceu no último trimestre do ano, chegando a 64,8 pontos. Em setembro do ano passado e em dezembro de 2015, o indicador estava em 61,2 pontos. Já o índice de satisfação com a vida ficou praticamente estável no último trimestre de 2016, com uma queda de 0,2 ponto em relação a setembro, passando de 67 para 66,8 pontos. Em dezembro de 2015, esse indicador estava em 65,9 pontos. Somente a região sul registrou queda no medo do desemprego no ano passado, com recuo de 5,4 pontos, na comparação entre dezembro de 2015 e o último mês de 2016. Foram os estados do Sul que também apresentaram maior aumento na satisfação com a vida nesse período, com alta de 4,4 pontos. Já a região Nordeste, no sentido inverso, registrou aumento de 11,3 pontos no medo do desemprego ao longo de 2016 e uma retração de 1,4 na satisfação com a vida.
E o seu bolso termina aqui agradecendo mais uma vez pela sua audiência. Lembrando que para se comunicar com a gente, você pode enviar uma mensagem por e-mail ou pelo WhatsApp. O conteúdo do jornal está disponível agora no site da TV Diário com vídeos das edições anteriores. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.